Os 2 primeiros anos são de formação básica e de estudo das matérias básicas, como estava anatomia, histologia, biofísica, bioquímica, que era o grande terror, era como o cálculo na engenharia, né? Foi quando terminei o curso de bioquímica, e a gente estava literalmente exausto, ainda podia fazer uma prova para levantar a nota, né? Que era a média, e aí resolvi não fazer esta prova, estava passado ali no limite, e viajar com um colega para o Chile, né, de carona, pedindo carona na estrada. Então, havia nitidamente uma divisão ali. De um lado, esse curso inicial de ciências básicas e de outro, as disciplinas clínicas. Nós, então, no início do 3º ano, íamos para a Santa Casa. Nesse momento se tinha contato com o paciente, nesse momento se tinha que ter uma atitude, uma postura de quem trata com uma pessoa enferma, de quem tem que ouvir, de quem tem que entender, de quem acaba estabelecendo uma sintonia, uma empatia, um laço de afeto com uma pessoa. E embora aqueles doentes não dependessem em nada de nós, porque nós não tratávamos, a gente um pouco enchia a vida deles, né? Que tinham alguma coisa que fazer, que era aturar aquela gurizada, fazendo perguntas, examinando, às vezes 3, 4, 5, examinando o mesmo paciente na mesma manhã. Mas havia ali uma linha divisória, um divisor de águas. Até uma coisa que sempre me chamou a atenção, como houve uma inversão, né, dentro vamos dizer assim, do escalonamento de desempenho universitário. Havia um grupo que se destacava por excelentes notas, por serem alunos brilhantes durante esses primeiros 2 anos, em que era preciso ler, decorar, gravar, e que a grande maioria desapareceu no meio da média da turma e outros despontaram, que foi nesse momento em que passaram a ter contato com o paciente, em que outros valores, em que outras posturas, outras atitudes passaram a ter muito maior importância, né? Na disciplina clínica vale muito mais o raciocínio do que aquilo que foi decorado. Aquilo que eu não lembrar, eu posso procurar no livro. Mas a relação médico-paciente, ou no caso a relação estudante-paciente, a capacidade de absorver, de perceber, de entender nuances até na postura, na atitude do paciente. As pessoas certamente, quando estão doentes, se informam muito mais pelas suas atitudes, pelos seus gestos, pelas suas expressões, pelo que deixam de dizer às vezes, né? Isso dá muito mais uma visão de conjunto e às vezes é muito mais importante para o diagnóstico, né? Os franceses, nessa época, a literatura francesa estava em ocaso, porque a literatura norte-americana estava em franca ascensão, a literatura alemã também estava praticamente desaparecendo no nosso meio, literatura médica, né? Mas nessa época, então, surge uma nova nata de alunos, vamos dizer assim, né? Um novo grupo que se sobressai. Então, esse foi um momento, aí tem uma linha de clivagem entre o ciclo básico e o ciclo clínico. E o ciclo clínico aí é completamente diferente. Aí as coisas mudam completamente. Aí o que nos instiga a aprender é o quadro clínico do paciente, não a prova que vai se ter ao final do mês, ou do semestre, ou do ano. Então, uma enorme diferença. Claro que ainda permaneceu, né, se conservou aquele mosaico de disciplinas, de professores, até de atitudes de responsabilidade ou de irresponsabilidade diante da formação dos alunos, mas já com um enfoque completamente diferente. Acho que
se os primeiros 2 anos foram extremamente instigantes no sentido da procura intelectual, do debate, do Bar-Alaska, que teve, acho, um papel importantíssimo na formação de todos nós que frequentávamos ali. De outro lado, a partir do 3º ano, o convívio com o paciente, com a doença, com a dor, com o sofrimento, com as coisas mais intrinsecamente humanas, acho que teve um papel preponderante. E acho que aquela formação humanística, vamos dizer assim, né, dizendo isso de uma forma livre, que todas aquelas discussões, todas aquelas leituras, todos aqueles debates tiveram, né, de certa forma embasaram uma visão do ser humano, do indivíduo, da pessoa, que passa aí a ser o objeto da atenção. Porque seria desvirtuar, dizer, o objeto de estudo. O objeto de estudo torna a coisa objeto. O objeto da atenção talvez dê mais essa dimensão, né, de preocupação com o humano. E eu acho que para todos nós era muito clara aquela mudança, né? Era muito nítida. Era uma mudança de atitude diante da vida acadêmica. Acho que para todos nós era muito marcante. Talvez nem todos ou poucos tenham se apercebido de como a atitude das pessoas diante da medicina, porque o ciclo básico também era medicina, a atitude de algumas pessoas diante da medicina se tornou completamente, como é que vou dizer isto, pouco útil, né? Aquela atitude de estudo, o estudo pelo estudo, o debruçar-se sobre matérias cuja utilidade depois seria muito discutível, para esta outra, vamos dizer assim, camada, esse estamento superior que foi emergente no 3º ano. Acho que certamente nem todos, ou talvez muito poucos, tenham parado para refletir sobre isto, ou tenham se apercebido no sentido de se apossar intelectualmente desta mudança. Agora, não tenho nenhuma dúvida de que todos sentiram isso de uma forma muito radical. Era muito marcante isso, continua sendo até hoje. Eu acho que é a partir dali que alguns começam a procurar especialidades que não têm contato com o paciente, né? Ou que têm um contato muito superficial com o paciente como indivíduo, como pessoa, né? Acho que até o final do 2º ano, cada um de nós estava muito enfatuado e muito orgulhoso do seu próprio conhecimento, né? De saber as coisas que nós estávamos passando a saber, de conhecer a intimidade do indivíduo no seu nível bioquímico, no seu nível histológico, né? Microscópico. Acho que havia um orgulho intelectual dessas coisas e havia uma interferência disso na cosmovisão. A partir do 3º ano, as pessoas começam a se direcionar, por exemplo, para a radiologia, onde o médico vai ficar dentro de um gabinete, de uma sala fechada, silenciosa, e do paciente que está gemendo, que está sofrendo, dos familiares que estão angustiados, da dor, da lágrima, ele só vai ver uma fotografia em preto e branco, né? De ossos, de estruturas orgânicas. Ele não vai ter a mínima ideia de que se aquela pessoa é uma pessoa alegre, de bem com a vida, se é triste, se sabe que vai morrer ou não, né? Até ele pode fazer o diagnóstico, faz, olhando aquela fotografia, mas passa a lidar com fotografias e deixa de conversar com pessoas. Outros, ao contrário, né, se aprofundam imensamente nessa arte da relação humana, né, nessa forma de conviver, de se comover
com o sofrimento e de reverberar com alegria, com sucesso, né? Que o sucesso da gente é o sucesso da vida daquelas pessoas. Então, se emocionar com o sucesso de vida delas, né? De sobrevida, de qualidade de vida, de vitória sobre a dor, de contemplar a mudança de estado de espírito, de quem estava desesperançado e a partir do resultado de exame retoma a sua visão de um futuro na vida. Então acho que algumas pessoas ficam aí fascinadas por esses aspectos e outras ficam horrorizadas. Eu fui um fascinado pela psiquiatria e só não fui psiquiatra porque o Instituto Melanie Klein não me aceitou. Naquela época... Pois é, eu não fui psiquiatra não é porque não quisesse. Não fui psiquiatra porque não consegui. Naquela ocasião nós tínhamos um estágio no 6º ano. Hoje tem um estágio de ano inteiro, já há proposta em alguns lugares de 2 anos de estágio, circulando sobre as cadeiras principais. Naquela ocasião, o estágio era de poucos meses. E eu fiz estágio da psiquiatria, que era uma disciplina extremamente concorrida. Como derrotado nesta etapa, gosto de pensar que o sobrenome, as ligações familiares pudessem influir nas escolhas, né, que eram extremamente subjetivas nessa ocasião, mas essa é a visão do perdedor, né? Não sei se é a visão real. A verdade é que fiquei extremamente decepcionado. Acho que, à medida em que fui evoluindo dentro da faculdade, e cada vez que tu faz uma especialidade, o curso daquela especialidade, tu fica extremamente atraído. Eu me lembro do fascínio que representou a ginecobstetrícia, sobre a qual eu pensei muitas vezes, e que é uma especialidade que, como poucas, junta a clínica da ginecologia, do contato humano, da conversa, da relação entre as pessoas, com a cirurgia, porque é uma disciplina também cirúrgica, com o nascimento, com a vida. Então, me recordo que quando passei pela ginecobstetrícia, esse foi um período de fascínio. Eu quase me convenci que ia fazer ginecobstetrícia. Nunca tive a ideia de que seria um cirurgião, né? Nunca me passou pela cabeça, quem sabe eu me aprofundo aqui e me torno um cirurgião. Nunca tive nenhum estímulo especial por essa área. Mas a psiquiatria, com o tempo, foi se tornando uma opção. E eu cheguei a tentar a psiquiatria, como reprovei, fiz em seguida, abriram uns meses depois, abria um período depois, se abriu um novo concurso que era de residência, né? O concurso para residência em medicina interna. Eu entrei na medicina interna pensando em fazer 1 ano de medicina interna, porque a medicina interna nunca está perdida, né? A clínica sempre vai ser útil em qualquer especialidade. E fazer 1 ano de clínica enquanto me preparava para fazer novamente a prova para a psiquiatria. E aí acabei, né, me envolvendo com a clínica e descobrindo que a presença da psiquiatria, entre aspas, né, dentro da clínica era extremamente forte e dependia muito da maneira como se exerce a clínica. Então, acabei me interessando pelas disciplinas clínicas, fiz 1 ano de medicina interna e a partir daí, em vez de fazer nova tentativa da psiquiatria, já segui fazendo gastroenterologia, fiz os 2 anos, naquela época a residência era de 2 anos, aí prestei prova de novo para ser R3, para ser residente de 3º ano, que naquela época era um galhardão, né? Era um novo vestibular. Se fazia vestibular para entrar na medicina, depois um novo vestibular para entrar na residência. Claro que no vestibular para medicina havia um número enorme de candidatos para cada vaga.
no número na prova de conclusão do curso, né? Fim do curso, a prova de residência, o número de candidatos por vaga era muito menor, mas em algumas especialidades era 10, 15 por vaga. E bom, a concorrência já era só entre aqueles que tinham passado pelo primeiro filtro. Então, embora o número fosse menor, a disputa não era menos acirrada. E depois de concluir os 2 anos, que era o tempo de todas as residências médicas, pelo menos que eu me lembre, aí havia ainda a possibilidade para alguns de ser R3, de ser residente do 3º ano, que foi no que eu me empenhei também e tendo conseguido ser residente do 3º ano, acabei me interessando também pelo mestrado, enfim, né? Aliás, acho que, surpreendentemente, o mestrado foi uma das coisas que mais me afastou do magistério, né? Porque, em tese, o mestrado, e não havia mestrado profissionalizante na época, todo mestrado era voltado para o magistério. Acho que o mestrado foi uma experiência extremamente pouco gratificante e decepcionante. E acho que me aproximou mais, me afastou da área acadêmica e me aproximou mais da prática clínica, que acho que sem dúvida tinha um outro fascínio. Depois, muitos anos mais tarde, fui lecionar, mas aí já com uma outra visão.